Profecias capítulo 22, profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. No caso, descer à casa do rei era justamente o sentido de que o profeta se encontrava no recinto do templo. Aí você deve entender que o templo, na verdade, ele tinha pavimentos, né? Então, descer a casa do rei, no caso a casa real, era justamente passar para o palácio que era anexo. Você deve lembrar que o Salomão, ele fez o palácio colado no templo. Então, descer a casa do rei quer dizer passar para a construção ao lado. E aí diz assim: anuncia ali esta palavra, e dizem: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Quer dizer, que entram e saem dioturnamente por essas portas, ou seja, pelas entradas de Jerusalém. As entradas que na verdade simbolizavam a cidade pacífica, a cidade da paz. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor. Expoliado é o saqueado, né? E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Por quê? Na verdade, essas práticas, elas eram condenadas, abandonar o estrangeiro, o órfão, a viúva e etc. 4. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, ou se certamente fizerdes, né? Entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. O que ele está dizendo aqui, resumindo, é que se a casa de Davi fosse uma casa fiel, nunca faltaria rei sobre o trono. Mas o rei tinha que fazer justiça e juízo, tinha que livrar a mão do opressor, o espoliado, tinha que julgar a causa das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro, do pobre, etc. Não estavam fazendo. Então, por isso que a maldição vinha sobre aquele reino. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Quando ele fala que Judá era Gileade, a cabeça do Líbano, porque o Líbano era símbolo de lugar bonito. O Líbano era símbolo de lugar de arvoredos, de uma visão muito bonita. Era símbolo de esplendor e abundância, assim como Gileade também, porque Gileade tinha os bálsamos, os perfumes, né? Ali você tinha o símbolo de tudo que era bonito e cheiroso, no caso o cedro do Líbano, com os ungüentos de Gileade. Então, na verdade, aqui ele está dizendo: olha, vocês são para mim tudo isso, mas eu vou ter que desampará-los, porque ainda que vocês sejam algo bom para mim, o Senhor, pela intransgressão, vocês devem ser corrigidos. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Então, na verdade, o quadro mostra que eles enfrentariam um momento muito difícil, e que as nações que pisariam naquilo ali, os domínios mundiais seriam isso, essas nações seriam, não são essas nações, porque nós ainda vivemos esse período, né? Então ali eles passariam e eles ficariam de boca aberta. E aí a resposta seria: isso aí é porque eles deixaram Deus verdadeiro e passaram a servir deuses falsos. 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Aqui na questão de não chorar prantear o morto, é porque você sabe que quando morria uma pessoa, eles faziam a lástima, né? Um choro, aquela questão toda. Só que ele está dizendo aqui: não chora por esses não. Vocês devem chorar, não é porque quem morre, vocês devem chorar é por quem vai embora para outra terra.
porque na verdade aquele que sai não vai mais voltar. E aquele que morre, morre na terra. Isso aqui era um símbolo de que o cativeiro aconteceria. Aí ele fala no 11 assim, ó: porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Nós devemos entender que o nome Salum, na verdade, equivale a Jeoacás, correto? Então, o Jeoacás, ele foi o sucessor de Josias, sendo que o Salum, ou Jeoacás, ele foi levado, depois de 3 meses de governo, para o Egito pelas mãos do faraó Neco, que foi o mesmo que matou o seu pai Josias. E quando ele saiu, aí entrou no lugar dele o Jeoaquim. Então aqui ele está falando a respeito desse período, porque ele foi para o cativeiro e nunca mais voltou. Só que o cativeiro de Salum foi no Egito. Aí ele está falando, da mesma forma acontecerá com vocês. Ó. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Veja bem, a lei era clara: digno é o obreiro do salário, digno é aquele que trabalhou de receber. Não retenhais o dinheiro, do jornaleiro. Ou seja, a lei de Deus era clara a respeito das obrigações trabalhistas. E aqui no caso, você já tem um governo futuro. Esse governo futuro foi o de Jeoaquim, que também foi um déspota. E o Jeoaquim também, por sua vez, oprimiu o povo, não pagava os assalariados, não pagava os empregados. E aí Deus está dizendo assim, por causa disso, você nunca mais terá sossego, porque você tem sacrificado o meu povo. Olha no 14, ó. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelho. Moral da história: estava construindo grandes mansões, grandes casas, lugares bonitos, e o povão estava sofrendo pela expoliação desses indivíduos. Então a questão toda é que eles estavam abusando do poder. Olha o que Deus fala aqui no 15. Ó. Reinarás tu só porque te encerras em cedros? Quer dizer, tu vai ficar reinando porque você está numa casa bonita? Aí fala assim: acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Ele está falando do pai dele, que foi o Josias. O Josias. E o Josias, ele foi um excelente rei, fez justiça, fez juízo e gozou dos privilégios da realeza também. Ele fala assim: por isso, tudo lhe sucedeu bem. Está dizendo o Jeoaquim, é o seguinte: toma vergonha na cara, porque o teu pai foi rei, viveu uma vida regalada, mas fez justiça e juízo. E você está vivendo na boa, mas não pratica a justiça do meu povo. 16, ó. Julgou a causa do aflito, no caso Josias, e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Está falando isso, no caso para o Jeoaquim, Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza. Sabe que avarento é aquele que segura o dinheiro, é pão duro, E para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão, e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Moral da história: se você lembra que nós já estudamos esse período na história de Israel, você vai lembrar que o Jeoaquim, ele foi tão ruim, que ele não teve o apreço da população, de forma que ele morreu e ninguém sentiu falta. Pelo contrário, deram graças a Deus que esse cidadão morreu. Olha o que Deus fala dele aqui no 19. Ó. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Veja bem, porque todos os reis de Jerusalém, a princípio eles eram enterrados na cidade de Davi, nos sepulcros reais. E aqui está dizendo que esse cidadão aqui, o Jeoaquim, ele seria enterrado em sepultura de jumento. O que quer dizer isso? Sepultar em sepultura de jumento
é sepultar numa cova comum fora dos termos da cidade, porque o jumento é animal imundo. Então, tipo assim, você vai ser enterrado como um animal imundo, porque imundo você se fez, não tratando do meu povo. 20, ó. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Olha só, quando fala de Líbano, Baçã, Abarim, são regiões muito importantes, importantíssimas. Então, na verdade, esse clamar aqui seria anunciar nas diversas regiões de Israel, nos termos, né? Que na verdade eles seriam quebrantados dos namorados. Quem são os namorados? Aquelas alianças que eles fizeram, alianças políticas, que tinham finalidades e fins, digamos assim, espirituais ligados à idolatria. 21. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Então, na verdade, aqui, esse versículo 21 está dizendo o seguinte: quando você estava bem, na tua prosperidade, ou seja, longe das aflições desse tempo presente, eu avisei através dos meus profetas, mas vocês fizeram alianças políticas, vocês se misturaram com deuses de Canaã. Então esses são os teus namorados, que vão te levar para o cativeiro. Então, na verdade, aqui ele está dizendo, quando você estava bem, eu avisei, agora que a chaga chegou, a doença chegou, quer sair? Não tem como. 22, o vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Vamos entender o 22. Quando ele fala os teus namorados, você já sabe que são os deuses pagãos das nações que eles fizeram aliança. Então aqui ele diz claramente, ó, o vento apacentará todos os teus pastores. O que é o vento? O vento é justamente o vento de Deus que sapecou e sapecaria lá para o cativeiro. Então, quem são os pastores? Os líderes, né? Os reis, sacerdotes, profetas, a classe que governava. Então, diz assim, eles serão arremessados para longe e com os namorados juntos. Quem são os namorados? Aquelas nações vizinhas que também iriam para o cativeiro junto. Também teriam a sua punição. Então ele está arremessando longe. 23. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros. Quer dizer, achando que está seguro. Quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como da que está de parto. Porque a mulher que estava na hora da luz, não está, ela sente muitas dores, né? Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Por que isso? Porque nós devemos entender que aqui já está falando do terceiro, porque vamos entender. O Josias morreu, o Salum, que é o Jeoacás, ficou no lugar. Foi levado pelo Neco para o Egito. Aí ficou o Jeoaquim no lugar de Jeoacás. Mas o Jeoaquim, em 3 meses, ele não prestou também, de forma que ele foi transportado para a Babilônia, ou melhor, perdão, aí ele morreu, né? E aí entrou no lugar dele, que vai ser o Joaquim, que é esse que está aqui no versículo 24, só que aqui o Joaquim aparece como Jeconias, tá? É que você não pode confundir. O Joaquim, ele é conhecido como Jeconias, ou na forma abreviada, Conias. Esse que era o que estava administrando depois do Jeoaquim, porque o Jeoaquim foi aquele que morreu e diz que ele foi sepultado como jumento. Aí Deus está dizendo aqui o seguinte, o Senhor, se esse cara aqui, o Joaquim, que é o selo, né, dele, porque é o representante, ele disse, se ele fosse o meu anel da mão direita, e você tem que entender que isso aqui é uma linguagem, é um antropomorfismo, né? Por que um antropomorfismo? Porque é uma figura humana. Na verdade, toda autoridade, todo rei, tinha um anel, esse anel ficava na mão direita, né, no dedo anelar, e ali ele fazia todas as autenticações e todas as confirmações. Então Deus está falando o seguinte, olha, ainda que o Jeconias, né, que é o Conias, ou Joaquim, fosse o anel do meu selo, da minha mão direita, quer dizer, do privilégio, da honra, eu arrancava da mão na hora e lançava para bem longe de mim.
25. Ó. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrerás. Então ele estava dizendo que o Jeconias, no caso Joaquim ou Conias, seria lançado no cativeiro. E com a casa dele, a casa real também, os tesouros do palácio. Esta foi a segunda turma de cativeiro. A segunda turma de cativeiro foi justamente a turma de Joaquim. E o Joaquim, quando foi levado, ele estabelece o tio dele, que era o Matanias, ao qual trocou o nome para Zedequias. Vamos ler aqui no 27. Ó. Mas a terra, ou para a terra, para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. Tipo, vocês vão para o cativeiro, mas não vão voltar. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Olha só, quando fala do um vil utensílio, quer dizer um vaso que não presta para nada, um souvenir que não presta para nada, e justamente tem que ser lançado fora. Aí ele fala, por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Quer dizer, eles foram lançados para a terra de Babilônia. Ó terra, 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 está falando no sentido do sofrimento, né? Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Veja que esse capítulo 22, ele justamente completa o que foi iniciado no capítulo anterior, né, que é o anúncio do Nabucodonosor. Só que ele fez aqui um resumo, uma busca, né, pelos últimos reis, né, porque você teve Josias, depois do Josias o Salum, que é o Jeoacás, depois veio o Joaquim, depois veio o Joaquim, que na verdade era o Jeconias ou Conias, e por último vai ser o Zedequias, né? Que na verdade era o Matanias. Então, esse Zedequias, que vai ser o último, ele não aparece aqui com o nome, mas ele aparece através quando ele fala assim, assentar no trono de Davi. Quem seria o próximo? Seria o Zedequias, né? E no 29, quando ele falou, ó terra, 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 aqui no caso era o pranto da terra, no caso terra aqui era o reino de Judá, mas que no seu prolongamento simbolizava todo o território de Israel. Este foi Jeremias capítulo 22.